Salomão de seu papai fala conosco que nascerá pedra, carne, sangue, mas tudo enviado pelo teu Santo Espírito. Essa palavra vem edificar a nossa fé nessa noite, irmão. Que essa palavra vem ser a resposta que estamos precisando ouvir da parte do Senhor. Ministra essa palavra essa noite, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Marcos 5, versículo 35. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga. Aqui disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, diz ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Igreja, de fato, a filha de Jairo tinha morrido. Aí as pessoas, disseram: por que ele incomodas o mestre? A tua filha já morreu, porque na verdade quando a morte chega, não há mais o quê? Há nada a ser feito. A morte era o quê? A morte, ela é o destino final, de toda a raça humana, não é isso? Alguns vão ser arrebatados, mas 95% a morte é o fim. Morreu, acabou. O corpo volta para onde? Volta para o pó da terra. Então, a filha de Jairo tinha de fato morrido. Mas Jesus diz: Jairo, não acudas tais palavras, não acredite nessas palavras. Porque é engraçado que Jesus não se incomodava, que as pessoas procurassem a ele, mas os demais acabavam se intrometendo, achando ruim. Igreja, e isso hoje em dia não é diferente. Existe um ditado: que tem sua dor, que geme. Igreja, ninguém se importa de repente com a nossa dor, com o nosso problema. Alguém pode se importar, mas muitos não estão se importando com nada. Quer dizer, Jesus não se incomodava se as pessoas procurassem a ele e até ele. É igual Santo Bartimeu, na beira do caminho, ele começou a clamar, exclamar, e o que fala com ele? Cala a boca, cala-te. Ou seja, não é diferente nos dias atuais. Só gente que tem o quê? Quem tem a sua dor. Então Jairo estava ali, falando com Jesus, não é isso? Ele ficou sabendo que, como os estudos desse falava ainda, quer dizer, a filha estava doente, e ele não estava falando com Jesus, voltando a situação da sua filha, e disse assim: falava ele quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, aqui disseram: tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Enquanto estava já falando de Jesus, minha filha está doente, minha filha está de cama, Jesus me ajuda, me socorre. Aí chega alguém: já chega, não incomoda mais o mestre, não incomoda ao Senhor Jesus, porque sua filha já morreu, não tem jeito, não tem solução para quem? Para ela. Você perdeu sua filha, Jairo. Aí o que Jesus falou no 16: mas Jesus se acolhia das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Imagine alguém perder sua filha e ouvir de quem? De Jesus: não temas, crer somente. Não acredite em tais palavras. Jesus falou: já não acredite o quê? Em tais palavras. O que está ouvindo, não acredite. Você não dê crédito. Aí, no versículo 39, ao entrar, lhe disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Igreja, de fato, a menina estava morta. Mas ele disse: ela não morreu, alguém só está dormindo. E o povo, em alvoroço, não é assim que acontece em um enterro, não é isso? Não é assim quando
Quando alguém morre e as pessoas vão ali, né, se despedir da pessoa, alguns são caixão aberto, outros caixão fechado, a pessoa em alvoroço, chorando, lamentando, tentando consolar o familiar de que morreu, não é isso? Dando as consequências, né? Os pêsames. E de repente assim aconteceu o quê? Na casa de Jairo, alvoroço, multidão de pessoas para ver a menina, e Jesus disse: ela não morreu, só está o quê? Dormindo. É porque as pessoas não sabiam, né, que Jesus é o quê? Ele é a ressurreição e a vida. E ele disse que crê nele, aí que morre viverá. Ou seja, já você que ele tinha fé em quem? No Senhor Jesus, no teu poder, no teu agir. Olha, diferente. Se nós temos nele, ele vai o quê? Aquilo está morto, ele vai alguém se dá prazer, vida. De repente o outro está morto. De repente é alguém que dança a casa da família. Porque quem tirou de Jesus e fala está morto. Porque ele é a vida. Ou seja, de repente nós temos alguém morto espiritualmente na nossa casa, na nossa família. Mas se nós cremos em Jesus, ele vai ressuscitar, ele vai dar vida para esses que estão o quê? Estão mortos. E isso é através da fé. Mas aqui, no versículo 40, né, Jesus falou: igreja, vamos no 39, ao entrar, lhe disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ao 40, o que fizeram quando ouviu isso? Ouviu Jesus? E riu-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Sai todo mundo aqui. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Ou seja, igreja, quando Jesus falou: ela não está morta, está dormindo, o que fizeram? Riram de Jesus. E Maria morreu, hein? Porque de fato a minha estava morta. Não estava dormindo, estava morta. De repente testaram, né, o pulso dela, ou tentou ouvir a respiração dela, quer dizer, não estava dando nenhum sinal de vida. Aí ele falou: para que essa agonia? Para que esse alvoroço? Para que estão chorando? Essa menina está morta, ela está o quê? Dormindo. O que fizeram? Riram de Jesus. Aí sabe Jesus fala: sai todo mundo, vocês estão aqui, podem sair daqui, não fiquem nisso, somente o pai, a mãe e vieram comigo. Aí no versículo 41, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu mando, levanta-te. 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, tinha 12 anos. Então ficaram todos sobre maneira que admirados. Jesus mandou me levantar, ela levantou. Jesus tem poder para levantar o que está o quê? Morto, sem vida. Agora sabe o que nós temos que fazer? Jesus deu a ordem para Jairo, a qual sai para mim, para você e para nós. Acorde no 36. Mas Jesus sempre podia dar as palavras do seu chefe da sinagoga: não temos crer somente, não temos que temer, temos apenas o quê? Crer nele. Igreja, não podemos temer a situação. Não podemos temer até a nada. Temos que crer em quem? Crer no Senhor Jesus. Não podemos ter medo de nada, mas crer. Mas está difícil, mas não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Independente da situação, não podemos temer, mas crer somente em quem? No Senhor Jesus. Porque Ele tem a resposta, Ele tem o socorro, Ele é a solução. Aquilo que é impossível, Ele torna possível. Aquilo que existe, Ele tem poder para trazer o quê? A existência. E mesmo que esteja morto, Ele ressuscita, Ele traz o quê? A vida. E nós temos pessoas mortas na nossa casa. Claro que se Jesus hoje quiser visitar alguém,
que a pessoa está no chão, ele, se quiser, ainda hoje ele se tem poder para isso. Mas não podemos ser ignorantes que a Bíblia diz que foi escrito, determinado por Deus, no livro de Deus, o que? Já foi determinado o nosso dia também. Mas se ele quiser acrescentar alguém hoje, ele decide, ele tem poder para isso. Mas igreja, mas dependendo da situação, não podemos o quê? Não podemos ter medo, mas temos que crer somente no Senhor Jesus, que a Ele toda autoridade, unção e o quê? E poder. No céu, na terra, debaixo do quê? Debaixo da terra. Não tem vício, não tem enfermidade, não tem demônio, não tem capeta, não tem depressão, não tem maldição, não tem inveja, não tem olho grande, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem magia negra, que existe no mais forte e no mais poderoso. O nome dele, do Senhor Jesus. Ele liberta, ele quebra cadeias, ele quebra algemas. Igreja, não vamos temer a nada, vamos crer somente em quem? No Senhor Jesus. Através dele, certamente, em nossa casa, essa família será o quê? Libertos, transformados e alcançados pelo Senhor Jesus. Mas para isso acontecer, não podemos temer, porque se não olhar para nós e ver medo, se for o contrário, Jesus olha para nós, mas está temendo a situação, está com medo. E o que me atrai, eu não estou ouvindo, que é o crer, que é a fé. Então não vai acontecer nada. Mas se eu olhar, passando pela dificuldade, pela luta, pela prova, não está temendo essa situação, mas crer em mim, na minha palavra, no meu nome. Então eu vou fazer, vou operar, vou manifestar, vou libertar, vou transformar, vou mudar, vou fazer o impossível. Então, não podemos temer da situação, mas principalmente quem? O Senhor Jesus. Isso é a cabeça, Pai, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Certamente, essa palavra, todos nós que ouvimos, e aquele que ainda vai ouvir essa palavra, a nossa fé certamente foi edificada, meu Pai, através da ministração que teu Espírito mistura essa noite ao nosso coração. Não podemos temer nenhuma situação, mas principalmente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por tudo, pela ministração da tua palavra, direção do Senhor, concedeste alcance técnico dessa palavra, que agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória